Olá pessoal, eu sou a professora Josevânia e nós vamos dar continuidade ao estudo da legislação educacional, com a LDB. Então, na aula anterior, nós estudamos aí os princípios e fins da educação nacional, falamos sobre a organização da educação nacional e também sobre as incumbências de cada ente federativo, o que compete aos municípios, o que compete aos estados, à União, além de falar também, estudar também as incumbências dos docentes e dos estabelecimentos de ensino. Então, uma série de conteúdos foram estudados e hoje nós vamos complementar falando sobre o currículo da educação básica e também sobre as características de cada etapa da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, vamos lá ver o que nos diz o artigo 26 da LDB, ok? Então, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, vejam que essa é uma orientação geral sobre a formação, como é formado o currículo da educação nacional. Base nacional comum e parte diversificada, que é onde entra aí a flexibilidade e a liberdade que cada sistema tem, a autonomia que cada sistema tem e cada estabelecimento tem também para adequar às características locais, ok? Então, esses currículos, eles devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, essa é uma orientação geral de conteúdos, de conhecimentos essenciais que devem constar na base nacional comum, ok? E agora nós vamos ver o que é componente obrigatório dessa base e o que é componente complementar. A começar pelo ensino da arte, Então, o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, de toda a educação básica. E há um direcionamento na lei para as linguagens que devem ser contempladas nesse componente curricular, que é a arte, que são elas, as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Então, vejam que já tem aí uma orientação geral da lei para os conhecimentos que devem constar no componente curricular arte. Outro componente curricular obrigatório para a educação básica é a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, sendo que a prática da educação física ela é facultativa para alguns alunos, e esses casos eles estão previstos em lei. Então, para aqueles alunos que cumprem jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, aqueles maiores de 30 anos de idade, os que estiverem prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, aos que têm prole, e também existem alguns casos previstos, que não estão previstos na LDB, mas que estão amparados por decreto, pessoas que têm algumas limitações físicas, por exemplo, que estão liberadas da prática da educação física, mas não estão liberadas do ensino, Elas devem ser matriculadas, frequentar, participar de toda a parte do ensino, da educação física, porém, a parte prática é facultada nesses casos. Outro direcionamento que a LDB dá é em relação ao ensino da história do Brasil. Ela deve levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. E esse parágrafo, ele vem exatamente para contemplar aquele princípio da educação, que é o respeito, o princípio do ensino, que é o respeito à diversidade. Então, o povo brasileiro é formado por várias contribuições de etnias diferentes e
essas contribuições elas devem ser levadas em consideração. No parágrafo 5º, tem aí uma alteração da Lei 13.415 de 2017, esta que alterou boa parte da LDB, que diz que no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Então vejam que esta é uma alteração bastante recente e que antes dela, né, no ensino fundamental, deveria ser ofertada uma língua estrangeira moderna. A lei agora já diz que essa língua estrangeira deve ser a língua inglesa, ok? Então bastante atenção nesse ponto. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput, né? Então, todos aqueles conteúdos que atravessam os diversos componentes curriculares, eles podem integrar o currículo, né? Eles devem fazer parte do currículo oficial, em forma de projetos e também orientações de pesquisas. Mais adiante, também uma alteração de 2014, diz que a exibição de filmes de produção nacional, ela constituirá um componente curricular complementar. Só que um detalhe nesse parágrafo, né? A exibição de filmes constituirá um componente curricular complementar à proposta pedagógica, porém, é obrigatório a exibição de pelo menos 2 horas mensais desses filmes de produção nacional, ok? Então, a oferta a exibição de filmes de produção nacional entra como um componente curricular complementar, mas a exibição de filmes deve ser oferecida pela escola em no mínimo 2 horas mensais. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente também serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares, tendo como diretriz o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado, né? Então, essa produção e distribuição de materiais exatamente para informar, né, as crianças e adolescentes para que elas possam até pedir socorro quando são expostas a situações de violência. Alteração também de 2014. Guardem bem essa sigla, BNCC, certo? A Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de caráter normativo que vai definir o conjunto de aprendizagens essenciais, quais são os conhecimentos, quais são as competências, quais são as habilidades que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Lembrando também que a base é um pré-requisito nos processos seletivos para ingresso no ensino superior e também norteiam os currículos da formação docente, ok? Após homologada, essa base ela deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e médio em todo o Brasil, né? Então, só atualizando um pouco sobre o caminho que a BNCC está fazendo no Brasil, hoje, a BNCC para o ensino fundamental, ela encontra-se já no Conselho Nacional de Educação para ser aprovada e a do ensino médio, por conta das alterações da Lei 13.415 de fevereiro desse ano, né, que propõe a reforma do ensino médio, ela vai passar por mais um processo de discussões para poder ser encaminhada para o Conselho Nacional de Educação, ok? O artigo 26, que trata dos currículos da educação básica, eles trazem aí um apêndice, né? Um apêndice para falar sobre, né, desenvolver um pouco mais as instruções sobre o ensino da cultura afro-brasileira e indígena. Então, vamos fazer a leitura para analisar. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, né? Então, quais seriam esses aspectos? Esses conteúdos devem incluir a história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade brasileira. O objetivo, né, de todos esses aspectos serem estudados é resgatar as contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, né? Então, esse apêndice aí, ele vem exatamente para tirar um pouco o olhar do dominador, né, da cultura eurocêntrica e também considerar as contribuições dos povos africanos e dos indígenas que ajudaram a compor a população, né, o povo brasileiro. E esses conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e histórias brasileiras, né? Então, é para ser contemplado em todo o currículo, só que nessas áreas que têm mais afinidade com os temas, será dado mais ênfase a esses conteúdos. No artigo 27, vem dando um direcionamento, né? Quais são as diretrizes que os conteúdos curriculares da educação básica deverão observar, né? Qual é a intencionalidade da nação, né, do Estado, em relação ao ensino no país. Primeiro, uma das diretrizes que devem ser seguidas é a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Outra diretriz do currículo é a consideração de condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, né? Então, existe uma base nacional comum curricular que prevê ali componentes que são, né, conhecimentos, habilidades e competências que devem ser ensinadas em todo o país, independentemente da região, só que em cada país as metodologias, a forma de como esse conhecimento ele vai ser facilitado para o aluno, ele vai variar, porque existe aí uma diretriz do currículo que é a de considerar as condições de escolaridade de cada aluno. Orientação para o trabalho. A gente vê aqui que toda a educação nacional, ela deve estar articulada, né, ser vinculada ao mundo do trabalho. Então, essas orientações, elas estão no currículo oficial, né, elas perpassam o currículo oficial. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais, né? O que seriam essas práticas desportivas não formais? São aquelas que não têm uma preocupação com a formação de atletas de alto rendimento, né? Elas têm características mais ligadas ao lúdico, não seguem regras rígidas. E existe uma intencionalidade da lei de cuidar do bem-estar dos cidadãos. Então, esse cuidado com a saúde, né, com o bem-estar, ele começa também na escola. Faz parte nessa promoção de desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais, fazem parte das diretrizes do currículo da educação básica. Ainda sobre currículo, a gente tem aqui uma especificidade que diz respeito à educação no campo. Diz que, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adequações necessárias à sua adaptação às peculiaridades da vida rural e de cada região. Especialmente, então vamos ver quais são essas adaptações que devem ser feitas na oferta da educação para as populações rurais. A primeira delas diz respeito aos conteúdos curriculares e metodologias, né? Essas devem ser apropriadas às reais condições
as reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Então, aquela diretriz lá de orientação para o trabalho, ela vai variar. A orientação para o trabalho em uma escola rural, ela tem uma característica. Já a orientação para o trabalho para a população do campo, ela já tem outras características, outras necessidades. Por isso, essas escolas que oferecem a educação para a população rural, elas devem adequar seus currículos, respeitando aqueles conhecimentos, competências e habilidades que a Base Nacional Comum Curricular prevê. A organização escolar própria, incluindo a adequação ao calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. Então, naquelas escolas, né, rurais, que os alunos já desenvolvem algumas atividades ligadas ao ciclo agrícola, existe a possibilidade na lei de adequação dos calendários escolares para contemplar as peculiaridades desse público. A adequação à natureza do trabalho na zona rural. Já falamos também sobre isso. As necessidades de aprendizagem dos alunos das escolas rurais, elas são diferenciadas. Uma observação importante em relação às escolas que fazem parte desse público, né, dessa modalidade de educação do campo, educação indígena e quilombola, diz respeito ao fechamento de uma dessas escolas. Caso haja necessidade, né, tem aqui um caminho indicado na lei. O fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará, veja que tem aí já uma condição, a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, sempre que houver a necessidade de extinção ou de fechamento, né, de alguma etapa da educação nessas escolas do campo, indígenas e quilombolas, deve ser feito um estudo de impacto e também considerar a manifestação, né, o interesse da comunidade em relação ao fechamento dessas escolas. Ok?